Sacramento, Califórnia, 11 de dezembro de 1985. Hugh Scruton sai pela porta dos fundos de sua loja de computadores. No estacionamento, há um objeto no chão. Ele se abaixa para pegá-lo. A bomba detona imediatamente. Scruton tinha 38 anos. Era dono da Rentec Computer Rentals. Os paramédicos chegam em minutos. Ele está morto no local. É a primeira morte causada pelo homem que o FBI chama de Unabomber. Mas a história não começa aqui. Começa 7 anos antes, a mais de 3.000 quilômetros de distância, em um campus universitário no estado de Illinois. Em maio de 1978, um pacote é encontrado no estacionamento da Universidade Northwestern, em Evanston. Um segurança o abre. A explosão fere levemente a mão do homem. Ninguém sabe que aquele é o primeiro ataque de uma série que vai durar 17 anos. Entre 1978 e 1985, o mesmo remetente envia 12 bombas. As vítimas são professores universitários, funcionários de companhias aéreas e pesquisadores. Nenhuma morre. Dezenas ficam feridas, algumas gravemente. O professor Patrick Fisher, da Universidade Vanderbilt, recebe um pacote pelo correio em maio de 1982. Sua secretária o abre. Os estilhaços atingem a mão e o rosto dela. Fisher não estava na sala. O FBI percebe o padrão em 1979. Os alvos são universidades e companhias aéreas. Os agentes criam uma força-tarefa e batizam a investigação de UNABOM, University and Airline Bomber. O autor das bombas ainda não tem nome nem rosto. As bombas são artesanais, construídas com materiais comuns. Cada uma é mais sofisticada que a anterior. O FBI analisa milhares de pistas. Por 7 anos, não chega a nenhum suspeito concreto. Então vem Sacramento. E, pela primeira vez, alguém morre. O FBI tem um codinome. Tem um arquivo com centenas de páginas. Tem uma lista de vítimas que continua crescendo. O que o FBI não tem é o homem. Por enquanto, em algum lugar nos Estados Unidos, há um homem que fabrica bombas em uma cabana sem eletricidade nem água encanada. Quem é ele? E por que decidiu matar? Em 1993, a força-tarefa do FBI dedicada ao caso Unabomber chegou a 150 agentes em tempo integral. Era a maior investigação de bomba da história americana até aquele momento. Depois de 15 anos, o suspeito ainda não tinha rosto. Os agentes tinham acumulado mais de 12.000 páginas de relatórios. Entrevistaram mais de 2.400 suspeitos. Nenhuma pista havia levado a um indiciamento. O perfil criminal elaborado pelo FBI descrevia um homem branco, entre 35 e 45 anos, com formação universitária nas ciências exatas. Era uma descrição que se aplicava a milhões de americanos. O caso não avançava. Em 10 de dezembro de 1994, Thomas Moser abriu um pacote em sua casa em North Caldwell, Nova Jersey. A bomba detonou na cozinha. Moser tinha 50 anos. Era vice-presidente executivo da agência de publicidade Burson Marsteller. A esposa de Moser e a filha de 9 meses estavam em casa quando a bomba explodiu. Elas sobreviveram. Ele não. O ataque marcou uma mudança. Pela primeira vez, o Unabomber tinha matado alguém em uma residência particular. 4 meses depois, em 24 de abril de 1995, Gilbert B. Murray abriu um pacote na sede da California Forestry Association, em Sacramento. Murray era presidente da associação. Morreu no local. Murray era a 16ª vítima do Unabomber, a terceira a morrer. Em 17 anos de ataques, o FBI não tinha um nome, um endereço, uma fotografia. Tinha apenas o codinome, Unabom. Em junho de 1995, o Unabomber enviou um documento de 35.000 palavras ao The New York Times e ao The Washington Post. Junto com o texto, havia um ultimato. Se os jornais publicassem o manifesto na íntegra, ele pararia de matar. O debate foi imediato. Publicar o manifesto seria ceder a uma chantagem? Ou seria o único caminho para salvar vidas? O FBI recomendou a publicação. Em 19 de setembro de 1995, o Washington Post imprimiu o texto na íntegra. David Kaczynski leu o manifesto em outubro de 1995. Ele morava em Schenectady, Nova York. Ao percorrer as páginas, certas frases o perturbaram.
A estrutura dos argumentos, a escolha das palavras. Era familiar demais. David procurou cartas antigas escritas pelo irmão, David. Comparou os textos. A frase, você não pode comer seu bolo e tê-lo também, aparecia tanto nas cartas do irmão quanto no manifesto. David entrou em colapso. Falou com a esposa, Linda Patrick. Linda Patrick convenceu David a contatar o FBI. David resistiu durante semanas. Em janeiro de 1996, ele contratou um advogado e forneceu as cartas do irmão às autoridades. O agente James Fitzgerald coordenou a análise linguística forense dos documentos. Os resultados confirmaram as suspeitas. Em dezembro de 1994, Thomas Moser abriu um pacote em sua casa em North Caldwell, Nova Jersey. A bomba explodiu na cozinha. Moser tinha 50 anos e era vice-presidente executivo da Agência de Relações Públicas Young & Rubicon. Morreu no local. O ataque em Nova Jersey mudou o perfil do caso. O Unabomber havia deixado as universidades e laboratórios. Agora atacava executivos em suas próprias casas. A força-tarefa do FBI já contava com 150 agentes em tempo integral. Em abril de 1995, Gilbert B. Murray recebeu um pacote endereçado ao seu antecessor no cargo. Murray era presidente da California Forestry Association, em Sacramento. Ele abriu o pacote. A explosão o matou instantaneamente. Murray foi a 16ª vítima do Unabomber. E a terceira morte fatal em menos de 5 meses. O FBI não tinha suspeitos, não tinha endereço, não tinha rosto. Em junho de 1995, o Unabomber enviou um documento de 35 mil palavras ao The New York Times e ao The Washington Post. O documento era um manifesto político e filosófico. Junto havia uma ameaça: publicar o texto ou os ataques continuariam. O debate foi imediato. Publicar seria ceder a uma chantagem. Recusar poderia custar vidas. O diretor do FBI, Louis Freeh, e o procurador-geral Janet Reno recomendaram a publicação. Em setembro de 1995, o manifesto foi publicado. O manifesto foi publicado como encarte especial no Washington Post. Milhões de americanos leram o texto. O FBI esperava que alguém reconhecesse o estilo de escrita. Era uma aposta calculada. David Kaczynski leu o manifesto em outubro de 1995. Morava em Schenectady, Nova York. Ao percorrer o texto, reconheceu frases, reconheceu argumentos, reconheceu seu irmão Theodore. David buscou cartas antigas escritas por Theodore. Comparou os textos. A frase, você não pode ter seu bolo e comê-lo também, aparecia nos dois documentos com a mesma formulação em comum. Era uma correspondência linguística direta. Linda Patrick, esposa de David, leu as cartas e leu o manifesto. Disse a David que ele precisava contatar o FBI. David resistiu durante semanas. Em janeiro de 1996, ele finalmente ligou para um advogado. O advogado de David entrou em contato com o FBI em fevereiro de 1996. O agente James Fitzgerald analisou as cartas de Theodore. A análise linguística forense confirmou os padrões identificados por David. A correspondência era consistente com o autor do manifesto. O FBI localizou Theodore Kaczynski em Lincoln, Montana. Ele vivia em uma cabana de madeira de 10 metros quadrados, sem eletricidade, sem água encanada. A força-tarefa preparou a operação de prisão. 17 anos após a primeira bomba, havia um nome, havia um endereço. O FBI tinha um suspeito, mas ainda não tinha provas suficientes para uma prisão. A agência montou vigilância em Lincoln em março de 1996. Agentes do FBI se posicionaram ao redor da cabana de Kaczynski sem que ele soubesse. Usavam roupas civis, evitavam qualquer contato visual. O agente Fitzgerald precisava de um mandado de busca. Para isso, precisava de evidências concretas ligando Kaczynski às bombas. A análise linguística era o elo mais forte. Fitzgerald comparou 656 expressões linguísticas do manifesto com cartas escritas por Kaczynski. A correspondência era sistemática. Dezenas de frases eram idênticas ou funcionalmente equivalentes. Em 3 de abril de 1996, um juiz federal emitiu o mandado de busca e apreensão. A força-tarefa tinha autorização para entrar na cabana. A operação de captura foi marcada para o dia seguinte. Em 3 de abril de 1996, agentes do FBI se aproximaram da cabana às 10 da manhã.
Um agente se identificou como funcionário florestal. Kaczynski saiu pela porta. Kaczynski foi imobilizado e algemado. Não houve resistência. Os agentes entraram na cabana e encontraram uma bomba completa, pronta para ser enviada. Dentro da cabana, os agentes encontraram também 40.000 páginas de manuscritos, cadernos com instruções para fabricar explosivos e componentes de bombas. Era o arquivo de 17 anos de um terrorista. Theodore Kaczynski foi levado ao condado de Lewis e Clark, em Montana. Tinha 53 anos. Estava em liberdade havia 17. Nenhum agente sabia seu nome até 6 semanas antes da prisão. David Kaczynski soube da prisão do irmão pelo noticiário naquela mesma tarde. Não falou em público por vários dias. Seu advogado emitiu uma nota. David havia cooperado com o FBI voluntariamente. A caçada durou 17 anos. Custou $50 milhões ao governo federal. Envolveu 150 agentes em tempo integral. O caso foi encerrado por uma denúncia de familiar, não por investigação policial. 3 de abril de 1996. Agentes do FBI chegam a Lincoln, Montana. A cabana de Theodore Kaczynski mede 3 metros por 4. Fica no meio de um bosque, a 2 quilômetros da cidade mais próxima. Os agentes prendem Kaczynski sem resistência. Dentro da cabana, encontram componentes de bombas, tubos metálicos e uma bomba pronta para ser enviada pelo correio. O alvo nunca foi identificado. O FBI retira mais de 700 itens da cabana. Entre eles, 40.000 páginas de diários manuscritos. Kaczynski documenta cada bomba com precisão técnica. Descreve as explosões. Anota o que considera falhas. Os diários revelam um homem que planejava com antecedência de meses. Ele rastreava suas vítimas em publicações acadêmicas e de negócios. Escolhia os alvos por critérios ideológicos, não pessoais. O julgamento começa em Sacramento em novembro de 1997. A defesa tenta argumentar insanidade. Kaczynski recusa. Ele rejeita qualquer diagnóstico que coloque em dúvida sua ideologia. Psiquiatras forenses diagnosticam esquizofrenia paranoide. Em janeiro de 1998, Kaczynski assina um acordo de culpa. Confessa todos os crimes para evitar a pena de morte e controlar como será lembrado. Em maio de 1998, o juiz Garland Burrow Jr. profere a sentença. 4 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Kaczynski é transferido para a Penitenciária Federal de Supermax, em Florence, Colorado. Na Supermax, Kaczynski permanece em cela individual por 23 horas por dia. Continua escrevendo. Mantém correspondência com pesquisadores e admiradores. Publica textos adicionais sobre tecnologia e colapso social. Em 2017, a série Manhunt, Unabomber, é exibida pela Netflix. Alcança milhões de espectadores. Nos anos seguintes, fóruns online registram crescimento de grupos que debatem e defendem as ideias do manifesto. O FBI monitora o fenômeno. David Kaczynski dedica os anos seguintes ao ativismo contra a pena de morte. A recompensa de $1 milhão que recebeu pelo Unabomber é doada às vítimas. Ele nunca mais fala publicamente sobre o irmão, sem mencionar as pessoas que ele matou. Em 10 de junho de 2023, Theodore John Kaczynski é encontrado morto em sua cela na Penitenciária Federal de Butner, na Carolina do Norte. Tinha 81 anos. A causa da morte é suicídio. Ele estava sozinho. Theodore Kaczynski era um gênio que poderia ter mudado o mundo com sua mente brilhante. Em vez disso, escolheu destruí-lo, uma bomba de cada vez. Sua crítica à tecnologia ecoa até hoje em uma era de inteligência artificial e vigilância digital. Será que o matemático louco estava completamente errado? Ou apenas tragicamente, terrivelmente certo sobre as perguntas erradas? Se esse caso te fez pensar, deixe seu comentário aqui embaixo.
curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana, um novo caso.